Qual o nível ideal de ferritina para o cabelo? Meu nome é Lívia Vicari, eu sou farmacêutica, tricologista e essa é uma pergunta muito comum que eu recebo e que eu vou esclarecer nesse vídeo para você. Mas antes de tudo, já se inscreve, fica por aqui, porque o meu objetivo é te ajudar com os seus problemas capilares, mas eu não quero te dar respostas vagas. A gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto. Vamos lá, vamos começar do começo. A ferritina, ela é uma proteína produzida pelo fígado que representa o estoque de ferro. Ferritina é uma coisa e ferro é outra. Essa é a primeira diferenciação que a gente precisa fazer. O ferro é um micronutriente, um mineral muito importante para nossa saúde, não só para o nosso cabelo, mas para nossa saúde vital. O ferro, ele compõe a hemoglobina, que é uma proteína presente nos nossos glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte de oxigênio para as células e também a remoção do dióxido de carbono dessas células. É algo vital mesmo. A deficiência de ferro, que leva à deficiência na hemoglobina, que leva a uma anemia ferropriva, acompanha sintomas como fadiga, fraqueza muscular, dores de cabeça, sensação de desmaio, taquicardia, comprometimento no desenvolvimento neurológico de crianças e adolescentes. Na gestação é importantíssima para a formação do bebê, pode causar parto prematuro, baixo peso no bebê e, no nosso assunto aqui de tricologia, a deficiência de ferro também pode estar associada a queda de cabelo, uma queda que pode ser intensa e que nós chamamos de eflúvio telógeno. Para avaliar se nós temos deficiência de ferro, existe um exame chamado ferro sérico que mede a quantidade de ferro circulante no sangue. Mas esse exame não é o mais interessante de ser dosado. É como se você entrasse no mercado e se deparasse com a prateleira cheia daquele item que você quer, como uma azeitona. Entrei no mercado para comprar azeitonas e me deparo com a prateleira cheia de azeitonas. Será que lá no estoque desse mercado tem bastante azeitona guardada? Ou tudo que o mercado tem, ele já colocou na prateleira? Se tudo que ele tem, ele já colocou na prateleira, eu posso dizer que esse mercado, ele está bem farto de azeitonas? Não. Tudo que tem tá na prateleira, passa um leva, passa o outro leva, acabou a azeitona. Por isso, quando eu quero avaliar se existe uma deficiência, uma insuficiência de ferro, eu não vou pedir um exame do ferro sérico, eu vou pedir o exame da ferritina. A ferritina é a proteína que armazena o ferro dentro das células e libera esse ferro de modo ordenado, conforme a necessidade do organismo. Dosar a ferritina é como se eu fosse nesse mercado e dissesse: eu não quero avaliar o quanto de azeitona você tem na prateleira, eu quero ver o quanto você tem no estoque. É o seu estoque que vai me dizer se você tá bem farto de ferro ou não. O mocinho que coordena ali a quantidade, né, faz os pedidos do mercado, ele não fica avaliando só o que tem na prateleira, ele tem que contar estoque para saber quando pedir mais e não faltar, porque se faltar no estoque, logo vai faltar na prateleira. Dosar a ferritina, portanto, é se antecipar um pouco. Então vamos falar desse exame de ferritina. Nos exames laboratoriais, vocês podem notar que ali no cantinho tem a parte dos valores de referência, que são os valores médios que consideram a saúde geral, a saúde ali média da população. Os valores de referência de ferritina para mulheres fica ali em torno de 10 a 290 nanogramas por ml e para os homens é um pouquinho maior, ali em torno de 22 a 320 nanogramas por ml. Mas esse valor de referência mínimo de 10 para mulher, de 20 para homem, ele é questionável. Ele é questionável porque, poxa, será que é suficiente? Será que ter 10, 20 nanogramas por ml de ferritina, né, representando ali o meu ferro, já está suficiente? E a partir disso, vieram muitas discussões acerca de qual seria o valor mínimo ideal, acima de quanto essa ferritina tem que estar, para dizer que aquele paciente ele está plenamente saudável, ele não tem insuficiência de ferro e mais ainda, né, ele não tem queda de cabelo. Só que dentro dessa discussão, nós ainda não temos evidências científicas sólidas. Nós ainda não temos esses dados publicados, esclarecidos, que nos digam, olha, é certo,
por base nesse estudo, nessa meta-análise, naquela meta-análise, nesse estudo observacional de milhares de pessoas, nós concluímos que o valor é tanto. A gente não tem isso ainda. Pode ser que tenhamos em breve, pode ser que talvez demore muito, pode ser que não venha, mas fato é que hoje ainda não temos esse valor estabelecido. Logo, acaba que cada profissional, pela linha que segue, adota uma conduta. E cada um adota o seu nível de corte. Eu vou exigir dos meus pacientes uma ferritina a partir desse nível. O que eu quero trazer para vocês é o que a gente tem em literatura, porque não vale de nada a minha opinião. Eu vou mostrar para vocês o que os estudos nos dizem. Eu tenho esse estudo de fatores nutricionais e queda de cabelo, de Rushington, que é o autor, onde ele fala, qual é a evidência para a deficiência de ferro e uma queda de cabelo excessiva. E aí ele traz o seguinte, que a mais frequente deficiência nutricional em mulheres que apresentam eflúvio telógeno crônico é baixo nível de ferritina. 65% tinham uma concentração de ferritina abaixo de 40 microgramas por litro. No entanto, 96% tinham uma ferritina sérica abaixo de 70 microgramas por litro. Em 22 mulheres com eflúvio telógeno crônico, Rushington demonstrou um significativo percentual de diminuição da queda de cabelo, da quantidade de fios em fase telógena, que é a fase de queda, após 6 meses de tratamento com ingestão diária de ferro. O ferro de 72 miligramas ele fez, um ferro elementar, adicionado, somado à suplementação de L-lisina, que é um aminoácido, na dosagem de 1,5 gramas. Então foi isso que ele fez, ele pegou ali mulheres com eflúvio telógeno crônico e suplementou ferro e L-lisina. A L-lisina é um aminoácido que pode auxiliar na absorção do ferro, assim como a vitamina C também tem esse papel. E com essa suplementação, ele demonstrou que 22 mulheres tiveram uma diminuição significativa da queda. Isso representa 39%. Então, esse estudo de Rushington traz pra gente essa associação do ferro, da deficiência de ferro, baixos níveis de ferritina, causando queda capilar, e que a suplementação de ferro pode diminuir a quantidade de queda. Nesse outro estudo que diz ferritina sérica, passado, presente e futuro, que na verdade é um estudo já antigo, de 2010, ele diz assim, que usando as probabilidades, as taxas, eles sugerem que o nível superior a 40 nanogramas por ml aproximadamente deveria ser usado para excluir a deficiência de ferro na maioria das pacientes, enquanto níveis acima de 70 nanogramas por ml seriam mais apropriados para excluir deficiência de ferro em pacientes que tenham alguma doença inflamatória ou alguma doença hepática, porque nesses pacientes com doenças inflamatórias, doenças hepáticas, os níveis de ferritina, eles enganam. A ferritina ela é uma proteína também de fase aguda de inflamação. Em processos inflamatórios agudos, ela vai estar mais alta, mas ela não está de fato refletindo um alto estoque de ferro. E em doenças inflamatórias crônicas, a gente vai encontrar ela um pouco mais elevada, mas não tanto quanto numa fase aguda, mas ainda também não está representando o estoque de ferro. Então, por isso, esses autores, eles dizem que para pessoas que têm essas condições, é legal manter uma ferritina pelo menos acima de 70, enquanto que para pessoas saudáveis, colocar um valor referencial mínimo ali acima de 40 nanogramas por ml, e não 10, 20, como é utilizado ainda hoje. E esse estudo, esse terceiro estudo, eu achei ele muito interessante. O título dele é assim: não há associação clara entre os níveis de ferritina e o eflúvio telógeno crônico. E ele é um estudo bacana porque ele tem um N muito grande. Ele tem um N de mais de 3.700 mulheres, quase 4.000 mulheres que participaram desse estudo. Mulheres entre 35 e 60 anos, que é a idade mais prevalente do eflúvio telógeno crônico.
E entre essas quase 4 mil mulheres, olha o que ele tirou de dados. Entre as mulheres com ferritina abaixo de 40, então mulheres com ferritina baixa, abaixo de 40, cerca de 60% se queixava de queda de cabelo. Uma queda moderada, uma queda intensa. E 40% não se queixava de queda de cabelo. A maioria se queixava, mas essa maioria não é uma grande maioria, porque eu tenho 40%, quase metade, com ferritina baixa, sem se queixar de queda de cabelo. E entre as mulheres com uma ferritina mais alta, acima de 70 microgramas por litro, entre as mulheres que tinham uma ferritina boa, tinham 55% que ainda se queixavam de queda de cabelo, e 44% não. Com esses dados, o que ele quer dizer? Não ache que porque a paciente está com queda de cabelo, você encontrou uma deficiência de ferro, você suplementou esse ferro, você vai resolver essa queda de cabelo. Porque o motivo dessa queda pode ser outro. Pode ser que ela tinha uma ferritina baixa, você associou que esse poderia ser um fator, você resolveu aquilo, mas a queda continua igual. Então aquele não era o problema, aquela não era a causa. E também é um dado interessante de que muitas mulheres têm uma ferritina mais baixa, abaixo de 40, e não se queixam de queda capilar. O que eu quero trazer para vocês, mostrando esses estudos, é que nós não temos evidências claras e que nós não podemos, portanto, fazer afirmações de que deficiência de ferro, uma ferritina de 40, de 50, de 60 causa queda de cabelo. Não posso dizer isso, porque eu tenho aqui, 40% das mulheres com ferritina baixa que não se queixam de queda de cabelo. E eu também não posso dizer que mantendo uma ferritina acima de 70 você não terá mais queda de cabelo, porque eu tenho aqui no estudo mulheres com ferritina acima de 70, 55%, mais da metade, ainda se queixando de queda capilar moderada intensa. Então não achem, profissionais, pacientes, não achem que vocês encontraram o ouro no fundo do baú ao encontrar uma ferritina baixa e falar, vou suplementar isso e tudo vai se resolver. Porque não é bem assim. Eu quero deixar claro que eu sou a favor da suplementação de ferro diante de baixos níveis de ferritina. Mas esses baixos níveis é que são discutidos. E qual é o nível ideal também é discutido. Nós poderíamos fazer um esqueminha onde seria mais ou menos assim. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Quando que a suplementação de ferro vai ajudar na queda de cabelo? Se eu tenho uma ferritina abaixo de 10 até 15 nanogramas por ml, muito provavelmente repor ferro para essa paciente vai ajudar na queda de cabelo dela, porque esse ferro tá muito baixo. Se eu tenho uma ferritina de 16 até 40 nanogramas por ml, repor ferro para essa paciente possivelmente vai ajudar, mas há uma pequena chance de que não mude nada. Se eu tenho uma paciente com uma ferritina de 41 até 70 nanogramas por ml, já é uma suficiência. Passar uma suplementação de ferro porque ela tá com queda de cabelo é uma pequena chance de que vai ajudar. E se eu tenho uma ferritina acima de 70 numa paciente que ainda está com queda de cabelo, muito provavelmente repor ferro para essa paciente não vai ajudar. O problema da queda de cabelo dela não está na deficiência de ferro. Portanto, ainda hoje, não existe um nível ideal da ferritina para a saúde capilar. E essa é uma outra questão em que as pessoas acabam se equivocando muito. Qual que é o melhor nível de ferritina para o cabelo? Qual que é o melhor nível de vitamina B12 para o cabelo? Qual que é o melhor nível de vitamina D para o cabelo? Pessoal, nós precisamos de vitamina B12 para metilação do DNA, nós precisamos de vitamina D para a saúde óssea, para a saúde neurológica, para a imunidade. Nós precisamos de ferro para que haja transporte de oxigênio, coleta de CO2 pelas células. Olha como esses nutrientes são importantes para o nosso organismo. O cabelo vai ser um reflexo disso. Não existe um exame de sangue que é para o cabelo. O exame de sangue, o exame laboratorial é para o seu organismo. Se o seu organismo não está funcionando adequadamente, o seu cabelo, por consequência, também não vai. Mas não é um exame para o cabelo.
é pro seu organismo. Espero ter esclarecido esses pontos, que você tenha entendido o quanto o ferro é importante pro seu organismo. Deixa o seu like aqui se você gostou e nos vemos no próximo vídeo.